Então, seguindo os episódios, esse é o 3, o 4, o 5, a gente nunca sabe. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre lixamento em cima de repintura. E até mesmo lixamento em cima de pintura, porque muitos trabalham com estética automotiva, muitos se julgam detalhadores, são os leão na internet a criticar o trabalho dos outros e não entendem porra nenhuma de verniz. Então eu vou dar uma aula bem legal para vocês sobre verniz e sobre lixamento em cima de repintura. Então a primeira coisa que você sempre tem que levar em consideração, o polidor ele tem que ser amigo do pintor, porque o trabalho de polimento vai ser em cima do trabalho de pintura. Então se o pintor fizer uma pintura de merda, tu vai te matar para fazer lixamento e polimento. Se o pintor for caprichoso, ele vai diminuir as dificuldades que tu vai ter de fazer lixamento em cima de polimento. Por isso que o polidor tem que ser amigo do pintor. Então qual é a função do pintor? Sempre ele tem que deixar a textura um pouquinho maior do que a pintura original. Então qual é o certo do pintor? Sempre olhar o carro, olhar a textura que o carro tá, aqui esse capô já foi repintado, certo? Mas tu sempre tem que olhar a textura geral do carro e deixar a pintura um pouquinho superior na hora da pintura que eu já mostrei para vocês nos para-choques e na porta do Audi, certo? Para quê? Para quando a gente fizer o lixamento, vou te dar um exemplo, tá? A textura desse carro é isso aqui, ó. Essa aqui é a textura, tá? Essa aqui é a textura do verniz, só para nós mensurar e ter uma base, certo? Se o pintor deixar assim, ó, com a ondulação, a famosa casca de laranja, menor do que a original, o que vai acontecer? Tu vai lixar com 1.200, 1.500, 2.000, tu vai lixar com a tua lixa de preferência e tu vai deixar o verniz muito liso, ó. O verniz vai ficar liso demais. E o que acontece? Vai ficar... me faltou a palavra. Vai ficar visualmente demonstrando que foi feita uma repintura. Por quê? Porque o carro é casca de laranja e tu deixou uma pintura extremamente lisa. Por que a maioria das oficinas de reparação e pintura e estética mesmo acabam deixando assim? Porque cai muita sujeira. Então, como cai muita sujeira, o polidor tem que lixar demais para tirar a sujeira, deixando com uma característica muito lisa. Certo? Ou o pintor pinta todos os carros da mesma maneira. Muitas vezes a pintura original ela já é assim. A BMW, Mercedes, a pintura já é uma pintura lisa. Geralmente os carros premium com verniz cerâmico, a pintura já é mais lisa. Então o que tu vai fazer? Quando tu fizer, se isso aqui é original é assim, quando tu pintar, tu vai deixar um pouquinho a coisa mais casca de laranja. Pra quê? Para que quando o pintor vai deixar um pouquinho mais casca de laranja. Para quê? Para que quando tu faça o lixamento, tu deixe no padrão original. Ele não vai pintar assim, porque se ele pintar muito cascudo, tu vai ter que fazer um processo muito grande de lixamento. Muitas vezes, que é o que tu vê nos vídeos americanos, quando eles querem deixar a pintura extremamente lisa. Eles vão ter que lixar com 1.000, com 1.200, com 1.500 e com 2.000, para te poder deixar, ó, com a ondulação bem próximo à original, ou próximo a ficar uma pintura extremamente lisa, como ela tá aqui. Entenderam? Eu estou tentando mensurar para que vocês entendam que sempre o pintor tem que deixar um pouquinho mais casca de laranja para que tu possa alisar no processo de lixamento e deixe ele mais próximo ao original possível. Júnior, por que tu faz um monte de vídeo do ReparaFest, por que tu faz um monte de vídeo do Estúdio Padrão Americano e tu ensina a dar 3 demão de verniz? Porque eu tô gerando conteúdo, que nem eu acabei de responder agora no Instagram, um seguidor, eu tô gerando conteúdo para estética automotiva, não para funilaria e pintura. Quando tu tem uma funilaria e pintura, tu tem uma linha de produção, certo? Então tu dá uma mão de verniz mais molhada e dá a segunda fechando o filme do verniz. Porque ele vai fazer o processo de lixamento, o polimento vai entregar. Estética automotiva trabalha com muita contaminação de ambientes, com revitalizador de pneu, com hidratante de plástico interno, hidratante de plástico externo, e alguns têm como base silicone e alguns outros derivados de contaminação. E isso pode fazer o famoso olho de peixe. O que é olho de peixe? Vem o verniz e cria uma cratera de gordura. E aí ele fica o famoso olho de peixe. Por quê? Por causa que aconteceu uma contaminação na pintura, que pode ser por causa do compressor, da linha de ar, pode ser por outros fatores. Mas na estética automotiva acontece muito. Por quê? Porque trabalham com produtos à base de silicone ou derivados a silicone,
que isso é uma das coisas que a estética automotiva, coloca preto e branco, Bruno, nunca mais pode trabalhar na vida dela se começar a trabalhar com reparação e pintura. Nada pode ser derivado a silicone ou algum derivado de silicone, porque fica no ambiente. Sacou? Então a maioria dos produtos a gente não trabalha com silicone aerosol, a gente não trabalha aqui com desengripante aerosol. Ou se tu tem alguma possibilidade, eu preciso usar um WD-40, eu utilizo bem longe do meu ambiente de preparação e pintura. Longe mesmo, quase na rua. Por isso que todos os meus ambientes têm exaustor, para que eu puxe tudo e qualquer tipo de contaminação para a rua. Aqui eu não trabalho com produto químico, por isso que tem o exaustor sem filtro. Mas na cabine de pintura tem o filtro de lã de vidro específico para a cabine de pintura lá da Arpre Filtros, lá da Orange. Orange não me patrocina. Não, tô brincando, a Orange é minha parceira. Mas a Orange tem os filtros da Arpre Filtros para cabine de pintura, certo? Então por que eu tô explicando tudo isso? Porque depois a gente vai fazer na prática. Então como funciona uma repintura automotiva, certo? Então a repintura, eu vou desenhar aqui, ó. Eu fiz a repintura, certo? Tô só mensurando uma onda maior. O que acontece na repintura automotiva? Famosa sujeirinha. Então, isso é inevitável. Pode ser a cabine da NASA, do Elon Musk, que vai cair alguma micro sujeira, menos ou mais. Vai depender do ambiente, vai depender da cabine. Eu já fiz vídeos dizendo que tu não precisa de uma cabine de pintura para fazer pinturas. Aí vem os mimimi da internet dizer que com uma cabine de pintura a qualidade fica melhor. É óbvio. Eu tô dizendo que tu não precisa de uma cabine de pintura para fazer pequenos detalhes, que é o projeto do Reparafest. Então, vai cair alguma micro sujeiras. Então, sempre quando tu fizer a tua pintura, tu tem que ver a textura original, vai deixar um pouquinho mais texturizado para a gente poder catar essas sujeiras e não danificar a textura do verniz, a característica do verniz do processo de repintura. Certo? Entendeu, Bruno? Tranquilo? Então tá, então eu só expliquei para vocês o que a gente vai fazer e agora a gente vai fazer o processo de lixamento lá daquela lateral e aí depois eu vou explicar para vocês como a gente deve fazer o polimento em cima de repintura. Vamos lá para a lateral do Golf. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o lixamento dessa lateral que eu fiz o processo de pintura. Aqui a Regina já lixou, ó. Vocês podem ver que fica nessa textura acetinado. Esse é o correto de fazer um lixamento em cima de repintura. Lembrando, quanto melhor for o processo de lixamento, melhor vai ser o teu processo de polimento. É uma lógica, certo? Se tu lixar somente com 1.200 ou 1.500 que nem a tua cara, tu vai ter mais dificuldade de fazer o processo de polimento. Por quê? Porque tu vai arranhar demais e tu vai ter que trabalhar muito com a boina de lã, certo? Então aqui a gente sempre faz o lixamento no máximo até 3.000. E eu vou explicar o porquê, depende do lixamento, depende do produto e da boina que eu vou usar. Tudo tem uma lógica, certo? Então, aqui tá a lateral que eu fiz a repintura. Filma aí, Bruno, de perto, para ver as sujeirinhas que caem, ó. Isso aqui é tudo sujeirinha, ó. Sujeirinha, 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 sujeirinha. Estão vendo? Ó, aqui já tá lixado, não tem mais nada de sujeira. E não perdeu a textura padrão original do Golf. E depois de polido vocês vão ver o que eu tô falando. Então como é que eu vou fazer o processo de lixamento? Eu vou pegar uma 1500, que tá usada, porque a Regina tava lixando os para-choques. Ó, eu não lixo com gramatura menor do que 1500. Eu vou pegar um pano e eu vou fazer... Agora é bem leigo. Vai lá. É molhado? Molhado, sempre molhado, porque eu preciso lubrificar a lixa. E outra, eu sempre gosto de botar detergente lava-louça. Pra quê? Pra que a lixa possa escorregar. Então eu tô sempre lixando no mesmo sentido. Júnior, tu tá usando o quê? O chinelo do Mickey. Eu gosto de utilizar o Havaianas. O EVA do Havaianas, ele é durinho. Ele é mais duro do que o EVA comprado. Então todo Havaianas velho a gente corta e vira taquinho. Então eu vou fazer o lixamento aqui, ó. Sempre no mesmo sentido, certo? Júnior, eu faço lixamento circular. Cara, geralmente o lixamento circular é pior de tu tirar o processo no processo de polimento. As marcas do lixamento circular, ela é mais difícil de tu tirar no processo de lixamento. E depois eu vou explicar o porquê isso. Certo? Então, ó, fiz um lixamento de 1500. Vou secar. Por que sempre o primeiro lixamento é bom de tu fazer com um taco mais rígido? Porque ele vai salientar todas as cabecinhas de sujeira que ficou. Se tu lixar com a mão, tem muitos
polidores, Bruno, que lixam com a mão. Quando tu lixa com a mão, tu acaba fazendo o desenho da mão. E automaticamente, como a tua mão é macia, tu acaba passando por cima da sujeira. Fica aí, Bruno. Só dá um zoom lá. Rapidinho. Só para eles entenderem. Ó. Vamos supor... Pode ficar... Ó. Vamos supor que a gente tá lixando com a mão, tá? Então aqui tá a pintura e aqui tá a sujeira. Se eu tô lixando com a mão, o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Eu até acabo tirando a cabeça da sujeira, mas como a minha mão é flexível, eu não marco bem a cabecinha da sujeira. Se eu estiver lixando com o taco duro, mesmo com pouco atrito mecânico com a mão, no primeiro lixamento eu já vou fazer isso aqui, ó. Eu já vou cortar a cabeça da sujeira. Vai ficar mais fácil de eu identificar para eu poder detalhar essa sujeira. Então por isso que os primeiros lixamentos, nem que tu não lixe toda a peça com o taco, mas o primeiro lixamento tem que ser feito com taco rígido, para poder salientar toda a sujeira que tu vai encontrar na tua repintura. Se tu quiser fazer a parte de acabamento, 2.000, 3.000 com a mão, tá tudo liberado. Certo? Então aqui, ó. Ó. Aqui não apareceu nada de sujeira. Deixa eu lixar ali embaixo para aparecer sujeira. Ou aqui em cima. Ó. Ó aí, o Djavan vai se matar. Tá louco? Novamente, pergunta de leigo, esse aí não tem rota orbitária, não se usa nada. Cara, na realidade não se usa nada de maquinário, por quê? Porque senão a gente corre o risco de pelar. O que é o pelar? É quando tu tira o verniz demais, principalmente em quina. Tu pode usar a rota orbital para fazer lixamento de acabamento. 3.000, 5.000, aí tu pode utilizar a rota orbital. Mas lixamento de nivelamento sempre manual. Mas eu uso máquina. Tu usa máquina, tu te adapta com a máquina, sucesso, irmão. Fica com a máquina. Eu queria achar uma sujeira, mas... Ali, ó. Aqui tem uma sujeira. Mostra ali, Bruno. Aquilo ali é uma sujeira, ó. Que eu posso tirar ou lixando com o meu taquinho, certo? Rígido. Eu vou tirar essa cabeça. Ou eu posso utilizar uma técnica que eu gosto de fazer quando cai muita sujeira. Ó. Que eu saliento a cabeça da sujeira e aí eu tiro assim, ó. Ó. Olha ali, ó. Tirei. Ó. Eu catei somente a cabecinha da sujeira com uma tirinha de 1.500. Então muitas vezes eu tô vendo, aqui tem mais duas, olha ali, Bruno, mostra ali. Ó. Estão vendo? Olha ali, ó. Aqui e aqui. Vou tirar essas duas, ó. Não tem mais, vou tirar outra. Não tá fazendo nem muita pressão. Nada, é só segurar na cabecinha da sujeira. Não tá ó, ali não tirou, ó, ali, ó. Ali não tirou, vou tirar. Não tirou, tem que botar o dedo mais acima, eu tô botando mais embaixo. Aí, olha ali, ó. Tirei as duas cabecinhas de sujeira. Então o que eu posso fazer? Eu posso detalhar a minha sujeira com uma 1.500 nova, e aí eu posso vir com uma 1.500 um pouquinho mais usada, que a Regina já tava lixando os para-choque, ó, para fazer o resto do lixamento. Ó, no mesmo sentido. A marcação era só porque ela tinha... Só porque ela tinha feito a parte de baixo, né? Eu não ia lixar a lateral toda. Sim, sim. Não, aqui é mais dúvida de processo. Sim. E vocês podem ver que eu não tô nem fazendo muita força. Por quê? Porque eu já fiz a aplicação do verniz bem próximo à original. Por quê? Porque eu vi que não caiu muita sujeira. Eu dei uma demão um pouco mais enfumaçada, eu dei a segunda demão já carregadinha, que ficou bonito. Vocês vão ver que eu já mandei os vídeos pro Bruno editar. E aí na terceira mão eu só fechei o filme do verniz. Eu dei 3 demão nessa lateral. A única coisa que eu não me lembro como eu pintei antes, e isso eu já vou dizer agora para não dar mimimi, eu pintei antes do Natal. Eu não lembro se eu utilizei a última lata de Sikkens ou se eu já usei o da Wanda. São os dois vernizes que eu trabalho, com o da Sikkens e o da Wanda. Outra, eu tinha parceria com a Maxi Huber, que o verniz é maravilhoso, tá? Pra não dizer que eu só tava usando porque era Maxi Huber. Não, lá nas videoaulas vocês vão ver alguns vídeos com Maxi Huber, só que eu tenho muita dificuldade de achar aqui. Não é uma marca forte no Rio Grande do Sul. Então, como a Maxi Huber não me mandou mais verniz, eu acabei não usando o verniz deles. Mas é bom verniz, tá? Eu não fico puxando saco de marcas que eu não confio. Só que aqui no meu fornecedor, a AkzoNobel é muito forte. Então eu utilizo 5.500
para esse para-choques, para alguns detalhes, mas a maioria das vezes eu utilizo o da Sikkens, o verde, o Fast. Então eu vou secar aqui, ó. Certo? Então eu fiz o lixamento com 1500, eu catei todas as sujeirinhas e aí agora eu vou secar. Só aqui que já vai secar rápido. Se vocês analisarem no vídeo, vocês vão ver que o retoque tá aqui, ó. Eu não posso vir com uma lixa muito forte no retoque. Eu vou vir com uma 1500 gasta e eu vou vir com uma 2000 para lixar para cá. Se eu lixar com uma lixa muito grossa aqui, eu vou abrir o retoque. O retoque é onde eu emendei um verniz novo com o verniz antigo. A maioria das vezes eu daria verniz nessa coluna toda, porque eu tive que pintar as duas portas. Eu só fiz um retoque aqui porque esse carro já foi repintado umas 3 vezes. Mas a maioria das vezes, como eu tive que pintar as duas portas, ó, é muito mais fácil eu dar verniz na coluna toda. Certo? Então vamos esperar secar. Agora eu fiz o lixamento com 1500. Agora eu vou fazer o lixamento com 2000, no sentido contrário. Aí tu vai dizer assim, ah, Júnior, isso eu já sabia. Não. Pega o pulo do gato. Fica aí, Bruno, eu vou lá desenhar. Então, eu vou dar uma dica para quem não tem experiência de lixamento. Não vem, se tu já trabalha com lixamento, reparação, pintura, não vem de mimimi. Tu não entende nada de lixamento. Por que tu vai lixar em 2 sentidos? Olha, pega a visão. Tu vai lixar assim com 1500, tá? E aí tu vai lixar assim com a 2000. Isso aqui, eu dei uma aula muito tempo atrás, até eu troquei muita ideia com o Nelson da Lincoln. Tu vai lixar assim com 2000. Aí tu vai dizer, ah, eu já sei, tu lixou assim com 1500, ó. E tu lixou assim com 2000, para que a 2000 tire as marcas de lixamento de 1500. Tu tem razão. Mas eu chamo esse lixamento de um controle de lixamento para polimento. Pega a visão, se tu não tem experiência de polimento em cima de repintura, tu vai começar a trabalhar com a máquina. Quando tu fizer o teu primeiro processo de corte e tu limpar com o clean, se tiver marcas na horizontal, é sinal que tu não chegou ainda no teu lixamento de 1500. Agora, se tu fizer o teu primeiro processo de corte bem feito e se tu só tiver algumas marcas na horizontal, é sinal que tu já tirou o teu processo de 2000. Tu só tá tirando o resto do lixamento de 1500. Então tu só vai fazer um processo de polimento a mais e tu já faz refine e lustro. Para que serve essa ideia? Para quem tem dificuldade de ver se tu tá tirando os arranhões do lixamento ou se tu tá só esfregando boina. Pegou a visão? Então, tu começou a polir. Tu não tem mais lixamento nenhum na vertical, nenhuma marca de lixamento. Opa, o lixamento de 2000 eu já tirei. Entendeu, Bruno? É legal. Bom, vou continuar polindo. Terminei de polir. Eu tenho 2, 3 só marcas de lixamento na horizontal. Então é sinal que eu estou quase corrigindo o processo de corte. A partir daqui é só refine e lustro. Pegou a visão? Essa dica é de ouro para quem não tem experiência de lixamento e polimento em repintura, ou até mesmo em pintura original. Quem precisa fazer o processo de lixamento, certo? E aí vocês vão dizer, ah, Júnior, mas por que tu não passou a 3000? Porque eu tô falando sobre repintura, não sobre estética. Depois eu explico de estética. Estética, eu posso passar até 5000. Mas repintura, eu não lixo praticamente acima de 2 ou 2.500. Porque tem uma lógica. Depois eu vou explicar. E olha a diferença, Bruno. Olha ali, ó, do lixamento de 1500 e do lixamento de 2000. Tá vendo a diferença? E isso aqui que já tá um lixamento polido, já tem um brilho diferente, é porque aqui a Regina já lixou com 2000. E agora sim, a 2000, eu gosto de lixar com chinelo. Mas se caso tu queira lixar com a mão, não há problema nenhum. A única coisa que tu tem que cuidar é relógio e a aliança, para não correr o risco de arranhar. Sempre molhando, ó. E agora eu venho 2000 na segunda, na vertical. Que é aquilo ali que eu disse para vocês. Vai me facilitar no meu processo de polimento. Polimento, né? Polimento. Polimento. Porque nem num dos vídeos que tu falou de usar máscara. Não, usar máscara, porque pulmão só tem um. Outros comentários em todas as redes sociais. Pulmão eu tenho 2, não sei vocês. Não, eles entenderam a colocação. Do pulmão só tem um porque não tem em volta. E eu era um, né? O Bruno, eu tô com 45. Cara, vou dizer aí, até os 30 eu não usava máscara, velho.
Não usava. Eu acho que o meu diferencial foi quando eu virei pai. Porque a maioria dos jovens, ninguém usa. Ninguém usa máscara, entendeu? Infelizmente, ninguém usa. Certo? Aí eu tô fazendo lixamento com a 2000. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer meu lixamento do retoque, ó. Com 2000, ó. Eu não vou vir com o meu lixamento com 1500 aqui. Por quê? Porque eu não quero abrir esse retoque. Ó, pode ver que até o barulho muda, ó. Que o microfone... Até o barulho muda. Agora vamos secar. Eu odeio lixar verniz. Eu prefiro lixar um polentão do que lixar verniz. Tem que ser um polentão. Massa. Nem eu sou Luiz lá. Eu prefiro lixar um polentão do que lixar verniz. Porque o verniz tu tem que ter paciência de vir com calma. A massa tu pega o tacão e dá-lhe. Por isso que a primeira coisa que tu terceirizou, no caso, delegou, foi a parte estética. Na realidade, assim, né, Bruno? Eu comecei a dar curso há 10 anos atrás, na época que nem tinha curso no Rio Grande do Sul. Não, deleguei no estúdio. E aí, quando tu vai ficando velho, o que tu faz? Tu vai delegando aquilo que tu não curte muito e tu vai priorizando o que tu gosta de fazer. Eu gosto de pintar pacas, eu sou fominha. Tanto é que a época que o João Goleiro trabalhou comigo, eu vou pegar uma 1500 velha, só aqui, ó. Ó, mas é velha, ó. Só pra não dizer o mimimi que eu tô fazendo, eu tô falando e não tô fazendo. É só uma 1500 velha. Pra passar 2000 de novo, só que no retoque. Então, na época que o João Goleiro trabalhou comigo e me ensinou muita coisa a pintar, porque na época ninguém sabia nada, não tinha internet, né? E o João tinha muita experiência, a nossa briga maior era essa, porque eu queria pintar e ele gostava de pintar. Então, a parte ruim que ninguém queria fazer. Que é a preparação. Exatamente, e era 2 teimosos, porque o João é uma anta de teimoso, né? E eu era mais teimoso ainda porque eu era teimoso e jovem. O João era teimoso e velho, eu era teimoso e jovem. Então a nossa principal briga, eu e o João trabalhando, era sempre porque eu queria pintar. E aí o João fazia toda a parte da preparação, e aí na hora da pintura ele também queria pintar. Ó, passei a 2000 velha, já não tá lixando mais nada quase. Ó. Fiz o lixamento de 1500 e 2000. Por que eu não vou passar 3.000, 5.000? Porque eu estou fazendo o lixamento de repintura. Não tem lógica. Se tu lixa até 3.000, até 5.000, eu vou te provar que não tem lógica. Por quê? Vamos lá de novo escrever. Depois eu vou provar para ti o porquê. Ó, de novo, sem mimimi. Isso não é regra, não é verdade absoluta. Se tu acha que não tem lógica, não assiste, não vem encher meu saco. Mas eu vou te provar o porquê. A maioria das boinas de repintura branca, ela faz marcas de 1.800 a 2.000. O que eu digo de marcas? Tu começa a trabalhar com a boina branca, com a massa de repintura, de pincel, com o dedo, e tu começa a trabalhar com a boina de lã. A boina de lã, ela ocasiona marcas, micromarcas de 1.800 e 2.000. Então, se tu fizer um lixamento até 3.000 para utilizar boina de lã branca, aqui vai um R, branca, tu tá fazendo errado. Por quê? Porque tu vem fazendo o lixamento de detalhamento até 3.000 e depois tu regride para uma boina de branca de lã com uma massa de repintura. Então, se tu fizer o lixamento até 3.000, tu tem que usar uma boina amarela, até eu vou fazer isso aqui porque daí depois eu ajudo o Bruno a editar, certo? Tem que usar uma boina amarela ou uma boina de espuma. Certo? Aí tem lógica. Por quê? Porque a boina de lã amarela da maioria dos fabricantes, ela é uma boina mais refinada, que naquele processo de espelhamento da 3M era o segundo processo depois do corte. Então aí tem lógica, 3.000 tu vai utilizar uma boina amarela ou uma boina de espuma. Quem me acompanha no Instagram, vai lá no Instagram, tu vai ver a Regina, o Djavan muitas vezes fazendo polimento com boina amarela. Por quê? Porque fizeram um lixamento até 3.000. Quando a gente faz um lixamento até 2.000, eu começo com boina de lã branca, que daí depois eu passo para a boina de espuma e faço o meu refino. Por isso que muitos confundem, principalmente os mimimi de internet, lixamento e polimento de repintura com lixamento e polimento de estética. Uma coisa complementa a outra, mas são duas coisas diferentes.
Banana, maçã é maçã, mas as duas são frutas. Certo? Então ali, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma boina branca e uma massa de repintura. Por exemplo, depois se a gente for filmar a Regina, provavelmente eu conhecendo ela passou 3 mil na porta. Ela vai utilizar a boina amarela com a massa de repintura. Pra ver que tem lógica o que eu tô falando. Não tô falando e não tô fazendo. Depende do que a gente lixou. Eu só lixei até 2 mil. E aqui até eu vou botar um pouquinho. Eu posso lixar até 2.500 com mão. E aí eu vou utilizar a boina branca. E não é toda a boina branca que é igual. Tem muitos polidores que, toda boina branca é igual. Não é, e eu vou te provar como. Vamos de novo. Ó, então o que acontece? Aqui tá o meu armário de trabalho. Eu vou pegar vários exemplos. Ó, isso aqui é a pirulito raiz da Lincoln, tá? Ó, uma pirulito raiz da Lincoln. Se vocês verem, ela tem 2 cores para ser identificada como uma boina de corte. Essa boina é muito vendida para funilaria e pintura. Vamos lá. Olha aqui, Bruno. Ó, a lã dela é trançada, ó. Essa lã trançada, ela vai marcar mais do que uma lã penteada. Vou dar outro exemplo. Ó, isso aqui é uma lã penteada. Olha lá, ó. Ela não é trançada, tá vendo? Consegue ver, Bruno? Olha lá, ó. Uhum. Ela é lisa. Então esta boina vai marcar menos do que uma boina trançada. Ah, mas eu tô polindo com uma boina de repintura. 2 boinas diferentes, 2 resultados diferentes. Aqui eu posso ter um corte mais agressivo, mas vai me deixar mais marca, que depois eu vou ter que trabalhar com espuma. Aqui vai me deixar um corte agressivo, mas vai me deixar menos marca, para eu fazer refine lustro ou refino lustrado. Viram a diferença? Então isso que tem que tomar cuidado. Por isso que nem toda boina é igual. Por isso que nada vai suprir o conhecimento técnico. Tem casos que a gente pega muito casca de laranja, ou eu preciso corrigir uma lateral sem lixar, que eu utilizo essa boina, tanto é que ela está usada. Agora, tem casos que a minha pintura caiu pouca sujeira e o meu processo de lixamento foi bem feito, eu vou arrancar com a branca. Pra que isso, gente? Para eu diminuir o meu tempo de trabalho e eu ter um melhor resultado com menos esforço físico. É lógico? Tu entendeu? Então esse papo, polir com rotativa é errado, polir com rota orbital é errado, isso é mimimi de internet. Tu tem que dominar a técnica para descobrir qual é a máquina que tu vai utilizar para fazer em menos tempo possível, certo? Eu não vou entrar nessa discussão, porque a minha ideia não é gerar mimimi, é gerar conteúdo real. Quem me conhece pessoalmente, me encontra nos eventos, sabe que eu mato a cobra, mostro o pau, mostro a cobra, mostro tudo. Sem mimimi, tá? É 20 e vários anos só de experiência. Então vamos lá. O que eu vou utilizar ali, Bruno? Pra pesado? O que eu vou utilizar pra polir ali? Eu acho que é a da esquerda. Muito bem. O Bruno é o meu editor, da né? Entende? Esquerda, só pra não... Da esquerda do Bruno. Então só pra vocês verem que o Bruno não entende porcaria nenhuma, ele não sabe nem o que é o para-choque e um paralama, e ele já entendeu que com o processo de lixamento que eu fiz, a boina que eu vou usar. Se eu tivesse lixado com 1.200 e 1.500 e não quisesse passar 2.000 ou 2.500, eu usaria essa boina. Mas depois eu teria que trabalhar com a boina amarela. Entendeu? Porque essa boina vai deixar muita marca. Então, aí vai vir os caras... Vai pular a boina amarela? Vou pular a boina amarela, vou com essa aqui primeiro. Aí vai vir uns mimimi de internet, meu, eu tenho paciência. Mas eu utilizo essa boina e não deixo marca. Gente, vai depender do lixamento e vai depender do verniz. O verniz da Sikkens, tanto o Fast quanto o AkzoNobel, o Vando 5500, são vernizes macios de trabalhar. Ele não é um verniz duro. Talvez tu vai pegar um D800 da PPG e tu vai ter que utilizar essa boina porque é um verniz muito duro. Entendeu? Não tem regra e verdade absoluta. Então eu vou pegar a velha DeWalt, que essa aqui tá sem a ponta, essa aqui tá com a ponta, e vamos fazer o polimento dessa lateral. O Djavan nunca trabalha aí, hoje que a gente tá gravando, ele quer trabalhar. Pra ver que eu tô dizendo, não faça, como é que é? Não faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Olha ali, ó. Olha lá, ó. O que a Regina tá usando? Ela tá usando a boina amarela de lã. Tu lixou até quanto aí, Regina? Até 3.000? Viu? Então ela lixou até 3.000, por isso que ela está utilizando a boina amarela. Se ela tivesse lixado até 1.500 ou 2.000, ela teria que utilizar a boina branca. Por que a Regina só usa essa amarela? Tanto é que a Casa do Lavador estava em promoção e eu trouxe umas 10. Porque a Regina se adaptou com esse processo. Eu nem falo mais. O polimento da Regina é perfeito. Eu vou dizer aqui gravando em vídeo. O polimento da Regina é melhor que o meu. Porque a Regina tem mais paciência, ela é mais dedicada. E ela se adaptou bem com essa... Tanto é que eu comprei elétrica para não judiar dos braços dela. E ela se adaptou bem com esse processo. Então a Regina sempre lixa até 3.000,
que tem ali no armário, e depois da 3000 ela já faz o processo de polimento com a boina amarela. E a massa de polimento da Lincoln lá é extra forte, que eu, pra mim, não tem nenhuma melhor do que aquela lá. Isso que a Lincoln não tá me mandando nada. Fazendo jabá 0800. Não, eu gosto do Nelson, sou muito grato a ele. O Nelson da Lincoln me ajudou muito já. A Marília também, então vamos ser... Que a maioria não dá méritos, né? A maioria esquece do passado. O Nelson já, mora no meu coração. Meu faixa preta de jiu-jitsu.